Boa. Fiquem à vontade. Quem quer começar? Não sabe começar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Papael. Sou a Angélica. E a gente vai contar para vocês um pouquinho dessa história para vocês do Tour do Mont Blanc. Na verdade, é um breve tour pelo Tour do Mont Blanc, vocês já vão entender o porquê Que é um breve tour. a gente escolheu esse tema. De antemão, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito bacana assim, ver nossos rostos conhecidos, de amigos, Ives, né? Ricardo, o Guilherme com a família, meu colega de escola, né? Bacana. Não, Vitamina, poxa, grande ícone do montanhismo paranaense, né? Montanhismo, a história do montanhismo no Paraná se confunde com a história da Vitamina, né? E tantos outros aí, Jobs, e Temos grandes amigos aqui que fizeram já trilhas conosco, viagens internacionais, inclusive. Estão aqui prestigiando hoje e queremos agradecer assim, imensamente a presença de todos. E eu tenho duas notícias ruins e uma boa sobre a nossa apresentação. A ruim é que eu perdi todo o arquivo das fotos do tour. E a boa é que vocês não verão as florzinhas e os bichinhos. Só que eu achei um arquivo antigo de uma ida aos Alpes e então daí vem a outra notícia ruim. Eu vou mostrar algumas florzinhas. Então a gente já pede desculpa porque assim, a maioria das fotos e vídeos que vocês vão ver, a Angélica não aparece. Porque a gente sumiu. E como geralmente a gente tirava fotos assim, ou só ela, ou separado, porque a gente não sabia como a gente ia usar esse material, ou a gente só tirava fotos de paisagem. Então falava assim, e aí, você vai tirar isso aqui? Não, já estou tirando, depois a gente troca. E não trocou e foi isso. Né? Então, é isso aí. De antemão, então, já agradeço a presença de vocês. Bom, vamos lá. Não, às vezes acontece isso, que eu tenho que clicar aqui, senão não vai. Vamos lá. Deixa eu ver. Vê se vai agora. Posso? Não? Quer tirar aí e colocar de novo? Não, aqui ó. Deixa eu fechar aqui melhor. Peraí. Não, peraí. É pra baixo, né? É, pra baixo. Se você cortar pra cima, não vai. O problema é da pecinha atrás aqui. Vamos lá, então, pergunta a vez. Peraí, agora eu fechei. Vê agora. Aê! Então tá, pessoal. Aqui já é bem um resumo do que são os Alpes, né? E do Tour em si. Porque vocês veem que tem essas montanhas aqui, né? E lá embaixo a cidade. E a pessoa que está vendo isso, obviamente, ela subiu até aqui para ter essa visão. Então, para quem está pensando em ir para os Alpes ou está pensando em ir para o Tour, pode acreditar que a altimetria é bem grande, é bem elevada, é isso que espera vocês. Vocês vão sair da cidade, vão subir, vão descer de volta, vão subir mais um pouco, vão descer tudo, né? Então é mais ou menos isso. Em compensação, nós temos essa vista aqui, né? Bom, vamos lá. Para baixo. Antes de colocar vocês no tour, eu vou colocar vocês nos Alpes, situar vocês nos Alpes. Né? Então, os Alpes são uma das maiores cordilheiras da Europa. Essas aqui são as cidades mais importantes que estão dentro dos Alpes. Tá? Os Alpes estão nessas linhas aqui. Então, ela começa lá pertinho de Viena, na Áustria, cruza toda a Áustria, passa aqui por Liechtenstein, pega quase toda a metade da Suíça, aqui, ó, pega o norte da Itália, aqui, até aqui, entra na França e chega lá em Mônaco. Então,
cordilheira, Mônaco está aqui, ó, tá? E Gênova está aqui. Então, quanto mais escura essas cores, mais alta são as montanhas ou o relevo, né? Então, a partir daqui é 3.100, 3.500 de altitude. Então, nós temos cidades aí como Chamonix, né? A própria Viena, Innsbruck, que é bem conhecida essa cidade dentro da Áustria como um dos grandes centros nos Alpes, né? Centros alpinos. Lembrando que a história do montanhismo enquanto desporto, enquanto atividade prazerosa, no mundo ela começou nos Alpes, né? E foi daí que começou o termo alpino, né? Então, assim, o cara é alpinista, né? Então ele é alpinista porque ele é um montanhista que frequenta os Alpes. Assim como nós temos o termo andinista, né? Que são os montanhistas que frequentam as montanhas dos Andes, né? Ou os marombinistas, que são os montanhistas que frequentam as montanhas do Andes. Então, vem todos os termos, né? Então, inclusive, essa região aqui também é conhecida como Tirol, e nós temos a Convenção do Tirol, que é aquela convenção que determina todas as, entre aspas, regras éticas e morais do montanhismo, né? Então, regida no mundo todo, e que daí, a partir das confederações, como ele tinha falado antes sobre a CBME, isso, e daí vai para as federações, que é o nosso caso a FEPAM, e que daí, por sua vez, vem para os clubes, como o CPM, o Paranaense Montanhismo, e aqui a Associação dos Montanhistas. Elas vão seguindo regras de ética que começaram justamente nessa região aqui, né? Então, a carga de conhecimento montanístico é muito grande nos Alpes. É um grande referencial. Aqui é basicamente a mesma foto, só que é uma foto de satélite, porque para vocês, só para vocês entenderem como são os Alpes, né? Então vocês estão vendo que é bastante neve, né? E aqui vamos ter uma foto de satélite no verão. É bem nevado lá. A gente que o diga, né? Já vão entender. Eu vou entender. Bom, dentro dos Alpes, eu vou dar um zoom aqui, ó, nessa região aqui, tá? Que é aqui. Essa região é a região que, para cá, é a Suíça, é uma tríplice fronteira, para cá é a Itália e para cá é a França. Então, olha como ela já ficou bem mais definida. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela é bem montanhosa mesmo, tá? E aqui, essa região aqui, é a região da serra, né, da cordilheira do Mont Blanc. Porque o Mont Blanc, além de ele ser uma montanha, ele também é um conjunto de montanhas. Tá? Então, é o conjunto do Mont Blanc. Então, eu vou dar mais um zoom agora nessa região. Bom, o Tour do Mont Blanc, ele dá tour porque ele dá a volta na cordilheira. Tem essas cidades bem centrais, gostaria que vocês lembrassem bem desse nome aqui, que é Chamonix, Mont Blanc, Courmayeur, que fica aqui, e lá em cima, Trient, Valorcine, Trient. Essas cidades são bem importantes. E aqui, vocês também têm um risco aqui. Esse risco funciona o seguinte: na Suíça, a Suíça é bastante conhecida pelo queijo suíço, que é todo furado, né? É porque o suíço adora um furo, ele adora um túnel. Então, para que eu vou fazer? Para que eu vou dar a volta aqui se eu posso construir um túnel de 11 km passando por baixo da cordilheira, bem embaixo do Mont Blanc? Então aqui, essa cidade, aqui tem um túnel que liga a cidade francesa de Chamonix com a cidade italiana de Courmayeur. Então eles têm um túnel que a gente passou nele, e tem 11 km de extensão, 11,300. Então é bem interessante assim. E depois a gente vai ver, a gente vai falar da Suíça. A Suíça, ela adora o túnel, ela faz túnel para tudo. Então as estradas suíças dificilmente tem curvas.
quando tem curva, eles passam com túnel. E quando eles não têm, quando já estão com dinheiro sobrando, porque o túnel já está pronto, eles fazem um outro túnel para interligar no túnel. De verdade. É sério. Assim, tem túnel que liga no túnel para encurtar mais uma distância que não existe. Assim. É bem interessante. Bom, agora eu vou dar mais um zoom nessa região aqui, tá? Essa região aqui, para quem... a gente também vai falar sobre o Mont Blanc, então, caso alguém tenha interesse, que é o caso do Ives também, que tem interesse de conhecer, de subir o Mont Blanc, especificamente, então a gente vai dar uma breve pincelada para o pessoal também entender. Então aqui, essa cordilheira do Mont Blanc, e o Mont Blanc está aqui. O Mont Blanc, ele é considerado a maior montanha da Europa Ocidental. Porque a maior montanha da Europa é o Monte Elbrus, que fica na Rússia. Mas como a Rússia, metade da Rússia é da Ásia e metade da Rússia é europeia, e fica ali no Cáucaso, e o Cáucaso tem aquele negócio de, será que está na Ásia, será que está na Europa? Então, totalmente na Europa Ocidental, né, a maior montanha é o Mont Blanc, tá? Tem 4.000 e pouquinho. E lembrando que essa montanha aqui, para vocês terem uma ideia, ela já foi escalada no final do século XVIII, 1770 e pouco, já escalado. Então, Curitiba é de 1693, então, assim, 50 anos, 100 anos para frente, né? Quando Curitiba tinha 100 anos de idade só, né, relativamente nova, essas montanhas todas já estavam sendo exploradas. Aqui eu dou mais um zoom em cima do Mont Blanc. Aqui são várias montanhas, tá? Então, a partir daqui é só neve, você pode perceber. E aqui são os glaciares. Vocês já vão ter fotos sobre glaciares, que é um fenômeno bem bonito, né? Todo glaciar ele se move, ele se movimenta. São paredes altíssimas de gelo, algumas têm 100 metros de parede e elas vão se movimentando. Então, e às vezes 100 quilômetros de extensão, que é o caso, por exemplo, do glaciar que nós temos aqui na Argentina e no Chile. Bom, o Tour do Mont Blanc, então aqui está a cordilheira e aqui está o Tour. O Tour, ele é bem difícil, assim, um pouco difícil de se orientar, porque ele não é exatamente só uma rota. Como vocês podem ver, eles têm vários ramais aqui, vários cortes, né? Vamos dizer assim. Então ele tem um corte aqui, depois ele tem um outro desvio aqui, ele tem outro desvio aqui, outro desvio aqui, outro aqui, tem outro aqui em cima, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, dificilmente duas pessoas vão fazer o mesmo Tour do Mont Blanc, porque eles podem escolher dificuldades diferentes. Lembrando que quanto mais para dentro desse circuito aqui, mais alto fica, né? Porque como as montanhas aqui elas estão ficando mais altas no meio, então quanto mais para dentro, por exemplo, essa passagem aqui, ela é muito mais alta do que essa aqui. Então essa aqui vai ficar por volta de 2.000, essa aqui você vai passar por 3.200, 3.300. Né? Então, lógico, quanto mais alto, mais frio, mais técnico, mais gelo. Né? Aqui é um outro slide que eu estou passando para vocês sobre o Tour. Né? Também só para vocês verem os pontos. Esses pontos aqui são as cidades maiorzinhas. E aqui tem as casinhas que são os refúgios. São refúgios existe na França e na Itália, você não pode dormir em camping selvagem. É proibido por lei. E na Suíça, você pode, desde que o teu acampamento seja para cima de 2.300. Assim. Então, mas, em compensação, não é proibitivo assim, você não pode. Não, você não pode, mas porém vai ter um camping ali, um lugar específico, vai ter uma cabana, vai ter um refúgio, vai ter... Então, assim, eles proíbem, mas te dão opções.
Lembra que eu falei que você fala assim, ah, eu vou no Mont Blanc, em qual das montanhas? Né? Essa aqui é só uns pedacinhos da cordilheira do Mont Blanc. Ó, várias agulhas aqui. E aqui tem esse Alguille de Midi. Guardem esse nome aqui. Guardem bem. E o Mont Blanc mesmo está aqui. Tá? E aqui, como eu tinha falado, bem aqui embaixo passa um túnel. Você quer falar? Essa, realmente, isso aqui é o Mont Blanc. Num dia de pouca neve. Então, portanto, o Mont Blanc é um percurso do tipo circuito, com aproximadamente 110 km de extensão. Tá? Então, para você dar a volta, é aproximadamente porque, como eu falei, se você vai por fora, pode ser 115, você pode fazer com 105 ou com 103, dependendo da rota que você vai utilizar. Então, 110, ele circunda o maciço do Mont Blanc por 3 países, na França, Itália e Suíça. Aí que lembra que eu tinha falado dos desníveis, né? Com os desníveis, então, ou seja, é o quanto você sobe, então você sobe, juntando todas as subidas que você faz, você junta 6.630 metros, então é como se você subisse uma escada de 6 km e 500 metros. Mas tudo que sobe desce, então você desce uma escada de 6 km e 200, e o desnível total acumulado é aproximado de 12.700. Então, para quem, nós somos montanhistas, para quem entende, sabe que um desnível desse é cruel, bastante, né? O pessoal lá do Nepal, lá... Então, e em aproximadamente 9 dias. 9 dias, se tudo correr bem. Mas, shit happens, né? Às vezes acontece. Ainda sobre o tour, tá? Essa aqui é uma foto bem interessante. Essa aqui é como é a sinalização, a orientação do Tour do Mont Blanc. Tá? Geralmente é assim, eles colocam o nome do lugar onde você está, a altitude, e a partir daqui eles te dão as orientações, né, às vezes tem a distância, mas eles colocam lá, a distância é relativa, eles te colocam em horas. E como todo bom alpino, principalmente na parte suíça, se o cara fala que você demora 50 minutos, você demora 50 minutos. E se ele colocar 48 minutos, é 48 minutos que você vai. Lógico, se você estiver andando num ritmo tranquilo, como passado. Se você ficar lá tirando fotinhos toda hora, lógico que vai aumentar. Se você sair correndo, obviamente também é outra coisa. E essa foto aqui já mostra a quantidade de rotas diferentes que você pode escolher dentro de um mesmo tour. Uhum. Para quem vai lá para o tour, vocês vão ver, isso, ótimo, então, ó, né, a mesma coisa, o nome do lugar que você está, a altitude que você está, e aqui, né, a quantidade de tour, de rotas que você vai fazer. Olha só, 5 minutos, centro de Liuche, 15 minutos, e você a pé, você vai usar isso. Esse verdinho aqui, ó, esse verdinho aqui é porque é o seguinte, o Tour do Mont Blanc, quando vocês fazem a pesquisa na internet, tomem cuidado para vocês não confundirem o Tour do Mont Blanc, que é esse circuito de caminhada, com o Tour do Mont Blanc, que é a corrida que é feita lá. Então tem uma corrida, assim como é feito aqui o Cruce de Los Andes, que também tem uma divergência, né? Porque o Cruce você cruza os Andes, mas também tem um circuito que às vezes nem é nos Andes, nem está lá. E é um circuito de corrida. Então, para diferenciar isso, esse símbolo aqui é o símbolo da corrida, que às vezes nem sempre respeita. Pode ser de bike também. Pode ser de bike. Nem sempre ela respeita o circuito em si. Depende. Cada ano eles mudam o circuito, né? Aqui, esse símbolo aqui, ó, ele é branco e vermelho. Esse branco e vermelho, ele quer dizer que o circuito, o percurso em si, ele é uma caminhada, um trekking. Tá? Quando é uma caminhada, eles vão colocar amarelo e vermelho. Mas quando é branco e azul,
quer dizer que ali naquela rota você precisa ter técnicas alpinas para passar, ou seja, você precisa escalar. Então o que acontece? Eu não tenho nenhuma foto, mas eu vou mostrar um lugar depois de uma foto para vocês verem. As flores. Ótimo, legal. Uhum. Então o que acontece? Se você vê essa, você decidiu ir por aqui e você vê esse símbolo aqui, ok, você sabe que você vai caminhar no ambiente selvagem, mas é caminhada. Apareceu um azul, você pode decidir por onde que você vai se ferrar. Então, é bem tranquilo. Né? O pessoal, porque lá o conceito de... Aliás, o Brasil está melhorando um pouco, mas geralmente as pessoas com cultura de montanha, fora, eles entendem que a decisão é sua. É você que vai decidir. Então, o Estado não vai intervir muito para... No caso, se você vai... Será que você vai se machucar? A decisão é sua. Eu te dou todos os subsídios para você decidir. Agora, se você se machucar, a conta vai chegar. Que é diferente aqui do Brasil, principalmente agora nessa... não digo que é certo nem errado, não estou jogando nada, né? Mas a gente está vendo tantos resgates de helicóptero agora na nossa serra, né? E de graça. E lá não. Lá depois até, inclusive, depois eu vou contar um caso do Nick Levitz, o Valdemar, né? Ele se machucou no ano passado, ele estava fazendo, e depois eu vou contar como foi e a conta para ele. Assim, contar esse caos é bem interessante. Você não decide. Está embutido, assim, está implícito que se você se machucar, você vai se resgatar. E a conta vai chegar. Né? Então é bem interessante esse tipo de... outra coisa bem interessante que depois a gente foi... Quando a gente chegou lá, tá vendo que tá vermelhinho aqui, ó? É que a foto, eu não tirei a foto aqui, mas esse aqui é vermelhinho, tá? Então o que acontece? Ele está dizendo que tem um albergue a 15 minutos. Então, chambres, que são as camas, né? Então, tem camas, tem restaurante. Deixa eu usar aqui o aditivo aqui. Obrigado. Virtual, não sei qual é o meu francês, esqueci. Mas isso aqui, esse vermelhinho quer dizer, vai estar escrito aqui, fermé. E no primeiro dia, a gente descobriu o que significa fermé em francês. Se chama fechado. Na porta. E a gente entendeu porque estava fermé. Vermelho. Porque estava fermé. Porque estava fermé. Porque estava fechado. Agora, o símbolo principal do Tour du Mont Blanc é esse aqui. Ó. Seguiu esse aqui, não tem erro, você está dentro do circuito. Esse aqui, você viu que aqui o padrão ele já muda de placas porque esse aqui está na Itália. Tá? Então aqui, ó, aqui diz que tem o colo, ele te dá a altitude de quanto que você vai chegar lá, o tempo e a dificuldade. Ele te dá, depois a gente também entendeu que quando você vê quantos metros você está lá, a gente não sabe, é meio caipira mesmo. Mas depois a gente entendeu que a altitude tem tudo a ver com o percurso. Então a gente também vai ver isso aqui. Eu só coloquei essa tabela aqui para caso alguém depois queira, a gente disponibiliza todo esse material para vocês. E esse material aqui é mais ou menos assim, quanto tempo versus distância no dia você faz cada percurso. Mas é só uma base, só para ter uma ideia. Né? Então, aqui a parte acumulada, né? Então, você sai de 0, depois no Col de Vossa você andou 4,8 km em 30 minutos, depois vai acumulando mais 15 minutos, né? Mais 2 km e vai indo até você totalizar 136 km, né? Numa distância, num tempo aqui de 50 horas, mais ou menos. E esse aqui, principalmente para a Luciana e para o Ives, que estão querendo ir lá para o cume do Mont Blanc, lembra que eu falei que é vocês que escolhem por onde vocês vão se ferrar, né? E lá, ó, tem essa rota aqui, tem essa rota aqui, tem essa rota,
Tem essa azul. Essa azul é a melhor. Porque você sai de trenzinho aqui, ó. Lá de Lafayette, Saint-Gervais. Vem de trem até aqui. E depois aqui você se ferra sozinho. Você se ferra. Então tem outra rota aqui. Outra rota aqui. E lá em cima tem uma rota aqui e uma outra rota preta aqui. Tem outra aqui. Então são os bivacs. Depois, se vocês quiserem, eu tenho os tracks para vocês. Aqui fica melhor para vocês verem. Então, podem, como diz o Vitamina, podem escolher por onde vão se ferrar. E aqui está os picadinhos, né? Para cada lugar. Todos isso aqui são refúgios também. Vocês podem pintar. Também para chegar no tambor. Então está bem servido, né? De rotas, de sinalização. Sinalização perfeita. É ótimo. Aliás, as trilhas são perfeitas. Vocês não vão encontrar obstáculos, raízes, pedras. Aquilo foi arrumado para quem vai fazer o trek. E é interessante que, assim, na verdade, assim, a sinalização é tão boa que chega a ser um problema. Porque, às vezes, tem assim, você quer chegar num lugar X, na cidade X. Daí, a sinalização é tão boa que tem a cidade X para cá, a cidade X para lá e a cidade X para lá. Então, você fala assim, não, peraí, mas eu vim de lá. Mas eu estou indo para o X e ele está me mandando voltar. Então, assim, é porque tem tanta rota que você tem que saber qual é a rota que você quer utilizar, por onde você quer ir. Você quer ir atravessando a parede, você quer ir andando, você quer ir de trem. Né? Inclusive, depois a gente vai ver, para quem tem dinheiro mesmo, para quem gosta de gastar, mesmo qualquer lugar nos Alpes é acessível. Todos os lugares, e eu vou mostrar para vocês alguns lugares assim, que você fala assim, cara, só que custa. Né? Então, claro. Então, como que começou o nosso projeto? Acho que ainda não. Não, siga mais. Tá. Essa aqui é a cidade de Chamonix. Chamonix é a base para você começar o Tour de Mont Blanc. E vocês podem ver que a cidade está aqui e a montanha está grudada. Ela está exatamente no vale. Assim. Muito interessante. E é uma cidade charmosíssima, bonitíssima e caríssima. É tudo no superlativo. Põe isso na cabeça de você, não? Tá? Mas tem um jeito. Olha só, pessoal. Tá? Então, a cidade está aqui. Essas fotos são nossas mesmo. Na internet. Então, e aqui já está as montanhas. Então, você tropeçou, você já está subindo. Ou descendo. Você acorda. Tá vendo? A cidade essa aqui é uma outra cidadezinha também. Acho que aqui é Les Contamines e também montanhas e neve. Sempre com bastante. Todas as montanhas lá são tipo agulhas. Dificilmente você vai ter montanhas cumeadas redondas. É sempre o tipo de composição da rocha, ela é de agulha. Isso aqui não é a Angélica, parece, mas não é. Eu achei uma foto tua, Angélica! Não é. Então, a mesma coisa, o carro está aqui, a cidade está aqui e as montanhas. E o glaciar está aqui, ó. É um glaciar aqui. E olha o paredão do glaciar, assim, sobre a cidade, praticamente. Então, de vez em quando, rompe um pedaço. Por exemplo, aqui. Aqui é o glaciar. Um dos glaciares do mundo. Tá vendo que o poste está aqui, a casa está aqui e o glaciar está descendo. Então é comum você ouvir os pedaços assim, explodindo, desmontando. Bem interessante. É bem interessante. E lindo. Pra quem? Para eu que sou turista que não moro lá. Não precisa resgatar ninguém. Bem. Outra foto também, a cidade está aqui, todas as montanhas bem. Essa foto
foto não é uma foto paparazzi, tá? Na verdade é porque eu quis que vocês vissem isso aqui. Lembra que eu falei que todo lugar é acessível, né, lá? Então, olhem bem essa montanha aqui. Agora vamos dar um zoom nela. Tá aqui. Tem uma pontinha aqui. Agora mais um zoom. Tá meio desfocado aqui. Mas daí eu tava com uma câmera melhor e eu tirei uma foto daí com um zoom. Porque na verdade eu tinha tirado essa foto aqui. E daí, olhando alguns detalhes, eu falei assim, nossa, olha lá o que tá lá que eu peguei. Então, ó, mesma foto. Tá vendo que tem uma pontinha aqui? Fazer mais um zoom. Mais um zoom. Aqui, ó. Essa ponta aqui é isso aqui. Lembra que eu falei lá do... Lembrem desse nome? Alguilha de Midi? Alguilha de Midi é isso aqui. Então, o pessoal vem lá de Chamonix, num teleférico, cai... Tipo, cai não, né? Não vão cair não, por favor. Mas descem aqui, e aqui são duas montanhas diferentes. Aqui tem um precipício. Então aqui tem uma passarela, um túnel. Toda envidraçada. Toda envidraçada, onde você caminha, tipo, sky, né? Para chegar aqui, e daí aqui você pode pegar um elevador e chegar aqui. É lógico que, como eu falei para vocês, tudo tem um preço. Então, funciona assim. Para você chegar em Chamonix tem um preço. Para você entrar no teleférico para chegar aqui embaixo tem um preço. Para você chegar aqui tem outro preço. Para você passar aqui tem outro preço. Para você cruzar aqui tem outro preço. Para você chegar nessa casinha aqui tem outro preço. Para você subir no elevador tem outro preço. Então, quanto mais alto, mais você vai usar da estrutura. Você vai deixando. E você vai deixando. Então, só para... Aí você chega lá em cima, em 5 minutos o tempo fecha. Que você não vê mais nada. Aconteceu assim, quando a gente ia, só que lá, como eu falei, eles, em questão de informação, eles são muito bons. Então, assim, eles colocam lá, ó, tá fechado ou tá aberto. Tá aberto, mas o clima tá assim, a visibilidade de nuvens é X, você quer gastar 200 euros para subir lá? Suba, mas você está ciente que você não vai ver nada. Mas o problema é seu, tipo, eu não vou te interferir se você quer gastar ou se não quer gastar. Entendeu? Só que ninguém pode falar assim, eu não sabia. Porque antes de você sair, antes de você pagar qualquer coisa, já está bem explicado. É diferente em outros lugares, principalmente no Brasil, que daí você tem que ler as letras miúdas e assim tem a questão do entendimento, né? Você interpretou errado, quis dizer aquilo. Lá não. Lá é bem... Só para você que tinha saído da sala, só para você entender onde é que fica isso aqui. Vou voltar aqui, ó. Tá? Essa foto foi tirada aqui, ó, nessa montanha aqui. Eu dei um zoom, tá aqui. Essa ponta tá aqui, essa ponta tá aqui, que é isso aqui. Tá? Outra coisa bem interessante, que como vocês podem ver aqui tem a cidade. E lá tudo tem interferência humana, então todos os lugares são acessíveis, lembra que eu falei? E todos os lugares, dependendo do... Você pode subir se ferrando, ou você pode subir de teleférico, ou de qualquer coisa. Como é o caso aqui, ó. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, tem uma estrutura aqui, ó. Então, lá em cima você consegue, vou dar mais um zoom, ó, é a estrutura teleférica. Então você pode subir pelo meio do mato, aqui, tá? Como nós. Ou você pode pagar. Então, assim, como eu falei, se você tiver dinheiro, assim, todos os lugares, por isso que é normal, às vezes você tá lá esbaforido, daqui a pouco você vê a tia. Você fala assim, cara, mas como é que ela chegou aqui? Assim, eu tô me esgoelando, né? A tia lá quase não se aguentando lá. É porque daí você olha pro lado, tem um trem, tem um teleférico, tem uma estrutura. E principalmente quem escala lá, eles usam muito o teleférico. Ou para subir, ou para descer. Porque, às vezes para subir é bom para melhorar no condicionamento físico, mas às vezes eles têm uma janela de tempo. Então o cara não pode demorar 3 dias para chegar nesse lugar aqui. Ele tem que chegar naquela janela de tempo que vai ter amanhã só para escalar. Então eles usam o teleférico.
e depois descem, ou ao contrário, né? Então lá, daqui a pouco eles descem o teleférico. E o que tem muito são famílias com crianças pequenas, de 3, 4 anos, com mochila, bota, subindo montanha, subindo, e depois a família desce de teleférico. Faz um lanche, né? Porque sempre tem um espaço para lanche. E aí eles montam com as crianças. Falando em lanche, é o seguinte, se você tem muito dinheiro, sempre vou usar isso, tá? Vocês vão no restaurante. Se tiver muito dinheiro, vocês vão no restaurante. Se vocês não têm tanto dinheiro como nós, vocês comem assim, ó. Tá? Então, não, tô falando sério. É sério. É a coisa mais barata que tem. É esse vinho aqui, ó, Côte du Rhône, que aqui vai custar tipo, muito caro. Lá custou, assim, bem caro também. Acho que foi 4 euros, né? Coisa tipo de 15, 16 reais na época. Esse queijo pré-residente custou 1 euro, tipo 4 reais. Isso aqui, ó, custa 1,20, Milka. Custa R$4,50. 200 gramas, hein? E olha, 200 gramas, não é 90 como o nosso aqui, cada vez menos. Então, assim, o que acontece? A Angélica daqui a pouco vai falar como a gente faz, né, o planejamento, mas, em geral, essa é a nossa comida. É uma garrafa por refeição, uma garrafa de vinho ou duas. Geralmente um tomate, que é o que assim, é o que é mais acessível para nós. Chocolate, pão. Pão é maravilhoso. E geralmente quando assim tem uma graninha a mais, quando às vezes tem uma promoção e tal, a gente compra parma ou uma linguiça, ou assim. Então, e tá bem balanceado, né? Tem proteína, tem laticínios, tem carboidrato, tem um monte de coisa ali, né? Tem uma super energia. Então, basicamente esse é o que a gente come. Né? Enfim, bom, isso eu situei vocês, eu não comecei no tour, tá? Eu só situei vocês onde é que a gente está dentro do tour. Então, agora a Angélica assume. Não vai mostrar. Então, como que nasceu esse projeto Tour do Mont Blanc? O Rafael foi convidado para trabalhar 2 semanas na França. E como ele sempre brinca, né, que um dia ele ainda vai largar esse inferno. Você sabe, né? Ai, nossa, tem que ir pra França trabalhar. Vocês acham que é bom? Não tem sindicato, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora extra. Eu ainda largo esse inferno. Cliente chato. Cliente chato, ó. Aqui, ó, cliente chato. Então tá. Então, definida a data do trabalho do Rafael, a gente começou a se desesperar para planejar. Então, a gente primeiro definiu mais ou menos as datas e ficamos de olho nas passagens aéreas. Porque a passagem aérea, assim, vai lá uns 30%, 40% dos recursos financeiros que a gente pensa em disponibilizar para a viagem. Deixa eu só fazer um adendo nessa questão de viagem, principalmente vocês estão planejando, né? As passagens aéreas assim, quanto maior a demanda, maior o preço. Então, assim, o legal as passagens aéreas, elas variam muito de preço. Principalmente se você for viajar final de semana, sexta, sábado, domingo ou segunda, cedo, as passagens vão estar assim, exorbitantes. Então, o ideal é você viajar sempre na terça, na quarta e na quinta. Então, se você puder escolher, escolhe o seu horário. Outra coisa, você vai viajar de manhã, daí é a hora que todo mundo está viajando cedo para as suas coisas de negócio. Então, é lógico que o preço vai estar lá em cima. Qual que é o pior horário para viajar? Madrugada. Então, se você quer escolher uma passagem, viaje de madrugada. O interessante é assim, que a maioria também dos voos, os voos do Brasil, eles saem por Guarulhos, em São Paulo, à noite, a partir das 10, geralmente. Né? Então,
quanto mais tarde, né, quanto mais tarde você chegar lá, mais barata vai ser a passagem aérea. Lógico, tem os seus meandros, seus detalhes, mas em geral é isso. Essa é uma boa dica para quem quer comprar passagem aérea barata. E questão de horário, questão de data também, né? Quanto mais próximo ao verão europeu, mais caro vai ficar. Dobrando o preço. O quanto mais perto da temporada no Himalaia, mais caro você vai pagar a passagem. Então, você pode pagar uma passagem para o Nepal por 3.000, ou você pode pagar a mesma passagem num outro mês, no mesmo horário, tá, mas num outro mês mais próximo, tipo em janeiro, fevereiro, você vai pagar coisa aí de 8.000, 10.000 reais a mesma passagem. Então, a diferença é discrepante. Se você pagar 3.000 em um, 10.000 em outro. Então, a gente vai nos 3.000. Então, a passagem aérea começou a se definir. Nós achamos uma promoção para ir até Genebra, que era o que a gente precisava, porque é o que nos levou mais perto de Chamonix. E depois de fechados os voos, tanto de ida quanto de volta, a gente conseguiu um voo para voltar para vir de Paris até São Paulo. Então, para nós, assim, fechou como uma luva. E o preço estava ótimo. Fechados os voos, aí nós começamos a planejar exatamente as datas do tour e o que a gente iria fazer depois ainda do tour. E fechadas as datas dentro do tour, nós começamos a nos preocupar com a hospedagem, como que a gente faria. E, então, a primeira hospedagem veio para Chamonix. Nós então optamos por levar pelo Airbnb, que o Airbnb, assim, para nós também cai como uma luva, porque a gente faz questão de hospedar numa casa, num apartamento, próximo de tudo, que a gente não precise gastar com transporte e com cozinha. E a cozinha, sim, Esse é um detalhe também para quem quer economizar, né? Então a gente vai dar várias dicas de quem precisa economizar. Quando você contrata o Airbnb, além de ele ser mais barato que um hotel, mas não é a opção mais barata, você pode ir para um hostel, pode ir para um albergue, ele te dá alguns benefícios que às vezes assim, sai mais barato do que você pagar mais barato na hospedagem. Porque adianta você pagar a hospedagem barata e você ter que pegar um trem ou um ônibus todo dia para você acessar os lugares, ou ter que sair de um restaurante para comer, porque restaurante na Europa, gente, se você for para a Itália, vocês morrem na segunda, assim, no primeiro dia você já fala, nossa. É o lugar mais caro para se alimentar. Então, esse lance do Airbnb com cozinha, o que acontece? É muito fácil você ir até o mercado e preparar a sua própria cozinha, a sua própria comida. Como é aquela coisa que a gente viu ali. Não precisa ser uma comida super elaborada, você não está lá para cozinhar. Mas você pode comprar um vinho, cozinhar pequenas coisas, um macarrão, um arroz, né? As pessoas sempre comentam assim, eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem tão longa e nem tenho tempo para fazer isso. Só que a gente pesquisa muito, a gente olha para o calendário, emenda feriado e emenda fim de semana, né? Para a gente tirar o máximo de dias com aquele transporte aéreo, né? Com aquela passagem aérea, para a gente não ter prejuízo, né? E quem acha que não tem dinheiro, depois, se quiser, eu mostro o meu olerite para vocês. Vocês falaram, porra, o cara lê de guia é mágico. Tá. Daí, assim, a parte de alimentação, a gente foca muito em supermercado e as promoções de supermercado. Então, a gente gosta de fazer o nosso café da manhã, porque já são 10 euros que você deixa de gastar no café da manhã. Claro, porque é gostoso, tudo prontinho, quentinho lá no bar. Mas o café que a gente faz em casa também é uma delícia, porque a gente entra no supermercado e procura as promoções. E a gente descobriu, diferentemente do Brasil, quando o produto está para vencer e eles recolhem, na Europa eles colocam em promoção. Então, são aqueles produtos que você tem que consumir dentro de 3, 4 dias. Na Suíça, eles fazem a promoção com produtos que vão vencer dentro de 5 dias.
Então, para nós, perfeito. A gente compra lá o queijo, que vai vencer daqui a Isso. 5 dias, Inclusive a aqui. maçã, né, o pé de alface. Inclusive aquele queijo que vocês Carne. viram ali é assim, a mesma marca, o mesmo produto, o mesmo tudo. Ele mesmo custa 8 euros. Mas como ele estava para vencer em 5 dias, e é óbvio que a gente vai comer o queijo em 5 dias, ele custa 1 euro, que é 4 reais. Então aqui o queijo da mussarela ruim, cheio de mistura, tá o quê? 20 reais, 22. Lá é 4. E, assim, e nem é mussarela, né? E para o jantar, então a gente não almoça, mas a gente janta. A gente faz questão de jantar. É porque no almoço é bem no meio do dia. Então, pô, você está no meio da atividade, você tem que voltar, você está andando. Quando você come, você fica indisposto. Imagina, teve dias aí que a gente andou 30, 40 quilômetros. A gente se almoça, além do tempo na execução e tudo mais, você perde ritmo. Perde, totalmente. Então, à noite no jantar é uma maçã, um arroz e bastante champignon, que é uma coisa que eles têm abundância, né, em toda a Europa. Então, é um super jantar. E o vinho, né, papai? O vinho sempre. Sempre. Depois a gente vai falar das minúcias da Suíça, que a Suíça não lança para vir. Aqui essa questão de carne em mercado também é pagável. Também. A gente, claro, Assim, mercado. É mais barato que mercado, mas assim, vou falar que não é, se você quer comer carne mesmo, é Argentina, Uruguai e Brasil. Porque lá é carésimo, assim, um bife vai, mesmo no mercado, vai te custar 10 euros, 10. mas é o 10 euros. bifinho assim. 10 euros, então 40 reais. E a É moída, por exemplo. o lance, assim, o que é barato? Frango. Que é frango, em promoção. ovo, frango em promoção, ovo em promoção, e de vez em quando uma salsicha, assim, aquelas salsichones, mas Experimentar carne de cavalo. mas assim, o restante é caro. A carne, tanto é que quando os europeus vêm para cá, as primeiras coisas que eles querem é fruta e, em segundo lugar, carne. O europeu adora fruta porque o gosto das frutas que chegam lá não são os mesmos que são daqui, porque, por exemplo, a banana que vai daqui para lá, elas são tiradas verdes, elas são congeladas e depois lá elas descongelam para daí madurar. Então é lógico que não vai ter o açúcar de uma maturação no sol no Brasil. Então, tem certas coisas também que a gente fala assim, nem tudo na Europa é tudo de bom, né? Porque tem certas coisas que só em países tropicais, ou no nosso país, que a gente sente realmente o gosto dessas coisas. Ou você pode comprar 1 quilo de picanha por 25 reais no mercado hoje, que é o preço que, né, se você pegar uma picanha fatiada, é esse o preço. Lá você vai pagar num bife assim, bem, 40 reais, no mínimo. Então, Sem garantia de que ele vai ficar bom. Porque a carne lá, eles não têm gado para corte, então Tudo é salgado para leite. Nos Alpes é leite. Carne de leite. Acho que é mais ou menos isso. A questão dos campings, né? A gente daí decidiu sim. acampar e fomos pesquisando quais eram as melhores regiões, né? As melhores cidades para se acampar. Existem sites que indicam os campings na Europa, né? Nós achamos muito bom, que dá a classificação que cada um tem e quanto cada um custa. Isso é muito interessante, porque, principalmente na Suíça tem um site específico só para todos os locais, todos os campings da Suíça, com o preço de tudo, quanto que custa a energia elétrica. Isso é uma coisa que vocês vão ver também, porque na Europa tudo eles cobram à parte. Assim. Então, você vai tomar banho, você vai pagar. Né? Você vai usar energia elétrica, você vai pagar. No Nepal também é assim, né? Você vai usar a internet? Nós tivemos uma situação hilária. Chegamos no camping, daí 10 euros por pessoa e você tem que pagar o banho à parte. Daí combinamos o banho lá, acho que 2 euros por pessoa. Daqui a pouco ela empurra mais uma moeda assim para mim. Aí a gente, pra que isso?
para você lavar seu cabelo. Mas eu nem preciso. Tipo assim, porque ela, na verdade, era 50, é uma moeda de 50 centavos de franco suíço, né? A Suíça ela faz parte da União Europeia, mas ela tem uma moeda própria. Ela aceita euro, mas você dá euro, ela te devolve em franco suíço, porque a moeda da Suíça é mais forte do que o euro. Então, foi engraçado, porque você põe uma moedinha de 50 centavos e ela te dá direito, acho que é 3 minutos ou 5 minutos de banho. Então você tem que ficar esperto, assim, entendeu? Não adianta você falar assim, você liga, daí você põe lá, liga, daí você vai tirar acabou. Você fala, daí você aperta o botão, não tem mais. Não, você tem que colocar outra moedinha. E certo, eu não vi, né? Porque pra mim a Angélica é minha companheira de vida, de viagem. Então, ela pra mim é linda, mas eu acho que a mulher não entendeu a mesma coisa, porque ela falou assim, acho que você tá precisando tomar um banho mais fechadinho, eu vou te dar mais uma moedinha. E nem ele comprou. Então, foi bem interessante. Assim. Tá? Então, como foi o nosso tour, né, a gente decidiu que a gente ia fazer esse percurso aqui, tá? Só que desde o começo, no nosso tour, a gente ia começar daqui de Chamonix, a gente sabia que não ia fazer essa parte aqui. Porque, lembra como a Angélica está falando, a gente decidiu fazer algo a mais. Então, o que aconteceu? A gente sabia que num determinado pedaço aqui, a trilha do Tour de Mont Blanc, ela se juntava, ela andava pelo mesmo, junto com uma outra trilha chamada Haute Route, que quer dizer rota alta. Então ela passa exatamente, olha, ela passa bem nas montanhas e leva para Zermatt. Zermatt é onde está o Matterhorn. Nós vamos falar sobre ele depois também. Então a gente sabia que a gente não ia pegar e fazer isso aqui, mas em compensação a gente ia juntar uma outra trilha e a gente ia andar quase 280 quilômetros, em vez de só 110. Então, sim, mas não fizemos o tour. Tá, mas, precisa, né? Só para falar que fez. Então, embora a gente tenha andado um pouco aqui, a gente sabia que a gente andou um pouco aqui para conhecer. A gente sabe, a ideia era não fazer essa parte aqui e seguir para cá. Porém, shit happens. Merdas acontecem. Quero que vocês... Tá vendo essa parte aqui? Ó? Isso aqui é uma represa. Tá? Eu quero que vocês lembrem dessa represa. Tá? E lembrem dessa cidade aqui também, Martim. Bom, primeiro dia, Tour de Mont Blanc. Sangue nos olhos, tempo lindo e começamos a andar. E depois o tempo começou a fechar. E engraçado que quando a gente chegou em Chamonix, as pessoas perguntavam o que vocês vão fazer. A gente falou assim, o Tour de Mont Blanc. Eles... Não falavam nada, porque lembra que, tipo, você que escolhe? Você que escolhe. Mas eles olhavam, e eu achava que eles olhavam porque eu era brasileiro. Não, eles sabiam que eu era burro. Otário. Otário, burro não, otário. Sério. Né? Eles olhavam assim, mas tipo, olhavam assim. Né? Então a gente saiu aqui, volta e meia eu vou mostrar de volta isso aqui para vocês, para a gente ver a rota. Tá? A gente saiu de Chamonix e começou aqui em Léocher e veio com sangue nos olhos, subindo aqui com tudo nesse colo aqui, só que a gente sabia que tinha bastante neve, então a gente resolveu não fazer esse corte aqui, porque esse corte tem 2.500 metros, a gente resolveu fazer um corte mais por baixo aqui, a 1.800. Mas o tempo foi fechando, cada vez mais. Né? Então, quando a gente chegou lá, na próxima cidade, Les Contamines, e a gente começou a chover, a gente pegou muita chuva, e a gente teve a ciência de neve em lugares altos. Então, no primeiro dia, já para o segundo, falaram assim, daí o cara falou assim, mas o que vocês vieram fazer aqui? O cara do campo. E a gente falou assim, o Tour de Mont Blanc. Ele falou categoricamente, vocês não vão fazer. Daí eu falei assim, mas por quê? Né? Assim, porque teve uma neve tardia e nós estamos na parte baixa com 80 centímetros de neve. E nas partes altas, maio. Mas deu uma neve tardia na Europa, nesse ano de 2016. Né?
ao contrário do que está tendo agora na Europa. Esse verão da Europa, ele vai ser... A expectativa é que seja muito bom. Porque quando o inverno é muito rigoroso na Europa, o verão é muito bom. É consolidado. Os europeus sabem disso. Quando o inverno fica meio assim, tipo, vai chover, vai dar neve tardia. E tinha dado neve 3 dias antes. E não era para ter mais nevado. Já não era para ter nevado nem em março, né, que era essa época. Essa época para parar totalmente de nevar. E lá tinha nevado 3 dias antes, aí acho que era dia 20 de maio. Então, ela falou assim, vocês não vão. Podem desistir, não vão passar. Ele perguntou primeiro, né? Na verdade, ele perguntou, vocês têm raquete de esqui que vocês vão fazer? Eu falei, não, vocês não vão passar. Porque a neve vai chegar, em alguns lugares ele vai te cobrir, né? Porque é acidentário. Então, uma hora você está com 80 centímetros, outra hora tem um buraco e você vai para baixo. Então ele falou, não vá. Você vai até onde você achar neve e depois você retorna. Né? Então a gente passou por essa igreja, né? A igreja de Notre-Dame de la Gorge. Gorge, que em francês quer dizer garganta, porque aqui atrás passa um rio, assim, é um canyon, muito bonito. E para frente você tem que cruzar esse canyon, só que tem uma ponte. E essa ponte é do século I, é uma ponte romana. E depois eu vou mostrar para vocês também porque os romanos, não digo colonizaram, mas eles invadiram, teve invasões romanas aqui, então eles fizeram algumas intervenções. Né? E ele falou assim, vá até onde dá neve. E eu fui. Eu ia mais para frente, mas a minha consciência disse que eu não podia. Garanto que foi minha consciência, pessoal. Não tive. Né? Ali nós não tínhamos passado o susto. Não, aqui não. Né? Mas aqui, pessoal, como vocês podem ver, é uma estrada. De verdade, é uma estrada. Aqui, antigamente, ou até hoje, passa carro, na verdade. Assim, não é para passar, mas passa porque na Europa eles sempre colocam, como tem... em todas as regiões, como eu falei para vocês, tem albergues, tem cabanas e tal. Então, caso necessite de um resgate, alguma coisa rápida, né, embora hoje eles usem helicóptero, mas antigamente não, era por carro. Então aqui, como vocês podem ver, é uma estrada. Ou não. Tipo, era para ser. Mas... Então, o que acontece? A gente chegou aqui e falou assim, putz, e agora? Acabou o nosso turno, primeiro dia. Entendeu? Merdas acontecem. E quando as merdas acontecem, você tem que aprender a ter resiliência, que é o estado de você voltar ao normal mesmo, quando você está com muita pressão, e você pensar, assim, putz, o que eu faria agora? Eu tenho que mudar o plano, porque a gente não estava imaginando que ia ser assim. Então a gente pegou e disse, vamos lá, vamos... Acho que ela vai sair. A saída vocês sabem qual é. A gente desceu para uma cidade chamada Saint-Gervais e ao estilo bem francês. Aqui, esses franceses eles são bem higiênicos porque eles usam esse papel, né, de pão, mas é bem comum na França você ver o cara com a baguete embaixo do braço saindo, é bem comum. E um vinho. Só que no caminho tem algumas pessoas já conhecem essa história, que é interessante assim. A gente saiu para chegar em Saint-Gervais. E para quem caminha, quando você está na trilha é uma maravilha. Mas o problema é quando você entra na cidade, porque daí você fica meio perdido, você não sabe mais ou menos para onde que é muita rua, porque a trilha é uma só, né? Ou volta e meia você tem que fazer uma escolha ou outra, mas está ali. Agora dentro da cidade é muita rua, você não sabe exatamente quando você tem que chegar, você não conhece. Né? Se você cair em São Paulo hoje, assim, você não conhece São Paulo, você andar lá, você fica meio perdido um pouco. Né? Então, o que acontece? Quando a gente começou a chegar na cidade de Saint-Gervais, um detalhe que eu fui fui convidado para trabalhar lá na França, então eu coloquei como meta aprender um pouco de francês. Então, em 2 meses eu aprendi o básico do francês. Esse que foi. E eu gosto de chegar e perguntar na língua local
as coisas, nesse caso aí, em francês, eu perguntei, para eu ouvir, para eu poder... E daí a gente estava chegando na cidade, eu fiquei meio confuso, tinha um senhorzinho, acho que fazendo jardim, né? Ele estava lá, daqui a pouco eu perguntei em francês para ele, com licença, boa tarde, eu gostaria de saber como que eu chego em Saint-Gervais. E eu acho que a minha pronúncia foi tão precisa que o cara, Saint-Gervais, la gauche, la droite, e eu, croissant, abajur, bidê, eu sei que uma hora ele chegou e falou assim, piscine, e eu fiz assim, fiz aquela cara dele, piscine. Juro, eu falei assim, agradeci ele, falei assim, merci e tal, isso aí. Eu falei assim, a única palavra que eu entendi foi piscine. E o cara vai me explicar que eu tinha que passar do lado da piscina. E assim, é bem comum mesmo em cidades pequenas, na Europa, existem piscinas, assim como nós temos aqui em Curitiba também, nós temos uma piscina pública, né, ali do lado do Shopping Curitiba. Né? Então, do lado do Shopping Curitiba a piscina é pública, é da prefeitura. Então, essa foi o salvo, assim, a gente se parte, e conta até hoje essas histórias. A Alpa, coitada, já ouviu umas 300 vezes essa história, mas é muito engraçado. Piscina, pra onde? Ok, a gente chegou nessa cidade, Saint-Gervais, e a gente tinha que continuar, então a gente resolveu andar um pouco por essa... lá é cheio de trilhas, a gente andou por um chamado Sentier de Montjoly, o nome dessa trilha, até Montjoly, piscine, e até Saint-Gervais, e daí de Saint-Gervais a gente sabia que tinha um ônibus que levava a gente até Chamonix, a gente ia voltar para Chamonix e depois tentar, a nossa decisão foi, como a gente sabia que a gente não ia conseguir fazer o Tour do Mont Blanc, a gente resolveu fazer trechos do Tour. Então a gente sabia que todo aquele percurso de mais 1 ou 2 dias até chegar na Itália, a gente não ia conseguir cumprir, então a gente usou o túnel para chegar na Itália, para ver como estava a situação do lado de lá, para daí continuar. Né? Então a gente chegou nessa estação aqui, bem bonitinha, de Saint-Gervais, Lafayette. Dessa estação aqui, se vocês quiserem, vocês podem pegar o trem aqui e subir até lá, quase o Cruz do Mundo. Quase. Só que daí você já sai escalando. Não tem marcação nenhuma. Né? Então, beleza. Muito simples. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o trem. Shit happens. Sabe quando vai dar merda? Quando vai pra dar merda. Então, o que acontece? E tava assim, pessoal, faltava 9 dias para a Eurocopa. Vai ter um detalhe da Eurocopa. Na verdade, assim, a gente ia pra parada gay que ia acontecer depois, mas não. Mas era a Eurocopa. Então, assim, deu maior rebuliço, assim, lá tava acontecendo o maior fervo. Então, a gente pegou e resolveu, bom, se não tem trem, vamos de ônibus. A gente pegou e usou o ônibus, nós fomos até Chamonix, depois de Chamonix nós pegamos uma van, também um ônibus, um transporte público, para chegar em Courmayeur, na Itália. E aqui aquela, né, uma fotinha já na Itália. Essa aqui fica no Refúgio Bertone. A gente vai ter um vídeo aí para vocês. Então, muita neve. E na Itália, pessoal, a Itália é um dos países mais caros da Europa. Sim, para tudo. Principalmente na região alpina. Ela quase que chega a ser mais cara que a França, quase que mais cara que a Suíça. E com certeza a comida é mais cara. Até por causa da estrutura de pratos deles. A estrutura italiana de prato, quando você vai no restaurante, é primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, quarto prato. E cada prato custa de 8 a 15 euros. Então, se você vai fazer uma refeição completa, pode preparar no seu bolso. O legal é que no caminho, aqui também a gente já estava interceptando o Tour du Mont Blanc. Tinha aqui, foi o Ano Internacional da Montanha, né? E aqui era uma homenagem, esse piolet, uma homenagem aos montanhistas pioneiros e aos montanhistas que passaram por ali, deixaram o seu legado e tal, né? E é interessante porque quando a gente passa lá, a gente se sente parte daquilo, né? E a gente se sente homenageado, porque
querendo ou não, nós também fazemos parte da história do montanhismo mundial, né? Toda vez que a gente vem, ouve alguém falando, ou quando você ensina um pouco do que você sabe, você está ajudando a perpetuar esse tipo de informação e fazer parte da história, né? A não ser quando você é a história, que é o caso da vitamina. Galera, 2000, subi 800 metros em 2 horas mais ou menos. Bem pesadinho. 800 metros de altimetria, tá? Não de... É bonito pra caramba. Ó, onde que tá a casa? E ó, não tem estrada. A trilha tá aqui, ó. E daí o refúgio está aqui, ó. E a partir daqui já tinha neve, neve alta. Então, só para vocês verem, né, como que é a estrutura. Você viu que é tudo muito arrumado, não é a cabana caindo nos pedaços assim, mas ali já estava neve. Então a gente subiu até aqui. Como a gente não ia conseguir prosseguir, a gente voltou para a cidade de Courmayeur, passamos de volta para a França e depois decidimos começar a fazer o Tour do Mont Blanc. A gente estava fazendo sentido horário, né? A gente começou a fazer daí o sentido anti-horário. Então aquele pedaço que a gente resolveu que a gente não iria fazer, a gente fez. Né? O nome dessa montanha aqui, desse cume aqui, é Dente do Gigante. Ele parece mesmo assim. Né? E o maciço, o Mont Blanc, ele está aqui, Mont Blanc mesmo, e aqui está o maciço. Aqui é a parte mais ou menos baixa dele. Né? Então o que acontece? Só para rever, a gente saiu daqui, veio até aqui, ó, até esse lugar aqui. Não conseguimos fazer essa passagem aqui. Passamos por aqui, viemos até aqui, não conseguimos passar para cá, porque começou a ficar alto, ó, 2.400, 2.500, 2.500, 2.600. A gente sabia, ó, aqui está 3.800. A gente sabia que quanto mais alto, mais neve, então esquece. Então a gente voltou para cá e começou a fazer esse percurso de retorno. Aqui a cidade de Vallorcine. Uma coisa bem interessante, vocês estão vendo que aqui está tendo uma obra. Lá a obra acontecendo, você não vê barro, você não vê barulho, na verdade você não vê ninguém. Pode ver. Não, sério. Aqui também, não vai o caminho tá assim. Abandonado, faz um ano. Cara, é interessante, porque daí você vai no outro dia, isso aqui não existe mais. Assim, tá pronta a obra. Assim, você não vê. Outra coisa bem interessante é que assim, vocês vão ver bastante cachorro na Europa, vocês vão ver bastante pessoas com cães, mas vocês nunca vão ouvir latidos. Eu não sei se eles latem em alemão. Sério. Talvez eles latem em latim, mas... Na Suíça você vê cartazes assim, convocando os cidadãos que possuem cachorro para fazer o curso. Então ele só pode sair com o cachorro na rua se ele fizer um cursinho lá que a municipalidade exige. Então, até o cachorro lá ele andar na linha. Essa cidade... E solto, né? Ele não anda na guia. É verdade. Ele anda do ladinho aqui. E eles andam no metrô, no trem. Cachorro, sim, é uma assim, atividade. E você não, de verdade, você não escuta. Eu até hoje não sei. Durante a noite, um silêncio absoluto. Eu não sei como é que os cães de lá latem. De verdade, não sei. Eu sei que essa cidade de Vallorcine, ela é a fronteira da França com a Suíça. A gente sabia que ia passar a fronteira, não sabia como. Geralmente a gente sempre escolhia andar até porque andar pelas rodovias na Europa são proibidos, é proibido. Então, mas sempre vai ter uma trilha do lado. É interessante que às vezes a trilha não vai te levar exatamente para onde você quer ir, né? Mas, inclusive aqui aconteceu uma situação, né? A gente estava passando a fronteira, você já conta essa história, mas a gente resolveu passar por uma trilha lateral e daqui a pouco a gente olha no penhasco assim, a gente vê um negócio de concreto gigantesco
e a gente não entende direito o que é, porque era um vale super escarpado, assim, e um negócio de concreto. Nossa, o que será que é isso? E daí eu fui olhando, eu estava navegando, não por GPS, eu estava navegando pelo mapa, em satélite, e eu fiquei bem contente comigo, porque eu consegui navegar sem ter GPS, nada, consegui navegar no relevo. E você navegar num lugar que você é acostumado é uma coisa, você em outra vegetação, outro tipo de relevo é outro. Mas ali eu vi que a gente estava fazendo um contorno na fronteira, né? E daí a gente saiu depois do posto de fronteira. E daí a gente falou assim, será que a gente volta? Daí eu falei assim, não vamos voltar. Brasil. Não, acho que a gente deve voltar. Daí a gente pegou e voltou alguns metros, e daí a gente conversei com ele, e daí eu acho que esse cara não achou o meu francês tão bom assim, igual aquele outro cara. Só que ele falava alemão, mas ele chegou e começou a conversar em espanhol, ele já entendeu que a gente era latino, né? Então assim, foi bem interessante que um guarda de fronteira suíço estava falando espanhol com a gente, né? Então depois a gente começou a andar e a gente começou a ver que aquele paredão lá era uma barragem, uma grande barragem, né? E como todo lugar na Suíça ou na Europa, nos Alpes, você tendo dinheiro você pode visitar, essa barragem não é diferente. E já vou mostrar as fotos dessa barragem para vocês verem. Mas eu quero dizer para vocês sobre o silêncio, né? A gente tinha falado sobre o silêncio e a limpeza das obras. Você não ouve o cara... Eu não sei como é que as obras acontecem, porque o silêncio, assim. E a Angélica também já passou, eles estavam conseguindo a autobahn, né? Então dá 8 horas, Começa. dá 5 horas. Tudo organizado. Não existe... Uma pedrinha. Bem interessante. E uma coisa fantástica na Suíça é os trilhos. Então tem muitos trens. Os trilhos onde os carros atravessam, eles são camuflados num tapete de borracha. Então tem a passarela para o pedestre, toda emborrachada sobre os trilhos, e tem a passarela para os carros emborrachada. Então, para não fazer aquele... Lembra que você passa lá na Flávia da Alegrada, que você faz assim? Lá não existe, lá você nem... Você nem sente que está passando pela borracha. E como eles gostam de organização, isso aqui é uma foto da entrada da Angélica, né? Dos refúgios. Então, para você entrar, você não vai entrar com o seu calçado sujo. Você vai deixar o seu calçado na porta. E daí você vai ter um chinelinho aqui, você pega o seu chinelinho e anda. E depois, quando você deixa o chinelinho e leva a bota, o calçado dos pés. Essa estrutura é uma estrutura também de albergue, de refúgios. Então aqui é tudo ajeitadinho, mas como vocês podem ver, é um colchãozinho do lado do outro. Então assim, para eles não existe assim, a ideia de... Privacidade. Não é nem questão de privacidade, assim... De dormir junto. Assim, qual que é a diferença? Você vai dormir, não vai dormir? Você não vai fazer nada comigo. Assim. Tipo, tá implícito, assim, que você é higiênico, que você é organizado, que você é silencioso, que você... Né? Porque, assim, o teu direito vai até onde vai o meu direito. Então, é muito bem... Eu tenho uma história. Eu fiquei com a minha irmã num albergue nos Alpes austríacos. E chegamos cedo, jantamos cedo e fomos dormir, porque nós estávamos assim acabados. E nós fomos dormir ainda havia sol, porque o sol se põe lá às 10 horas da noite. E nós ficamos num quarto onde havia 8 camas. Escolhemos as do cantinho e fomos dormir. Quando acordamos, nós tínhamos colocado o despertador, queríamos acordar bem cedo, começar o dia cedo. Nós levamos um susto. O quarto estava lotado e nós não ouvimos isso aqui, tudo isso está chegando. Nós não ouvimos um blister, um plástico, toque, o quarto lotado. Nós não ouvimos nada. E aqui é o paredão da barragem.
estão vendo essa estrutura aqui, ó? Ou seja, se você pagar, você vem de ônibus até aqui, daí o ônibus te deixa aqui, lógico que antes já tem um estacionamento, você foi com o seu veículo até lá, e aqui eles levam nesse trenzinho até lá em cima e você consegue andar por cima. Aqui, ó, tem uns carros aqui, ó o penhasco, ó a estrada, aqui essa represa estava bem baixa nesse dia. Ó. Então, você vê, ó, as montanhas estão aqui tem uma represa, e a gente estava lá embaixo, a gente olhou aquele negócio meio curvo, a gente não entendeu direito. Até porque a gente estava no meio das nuvens, assim, né? Sempre estava chovendo. Essas fotos aqui, pessoal, é que eu não tinha foto, eu peguei da internet, eu peguei do site. Então, como eu falei, sempre na Suíça, tudo vai ter site explicando bem certinho. Então, esse é a fotos do site que oferece esse serviço aqui, caso você queira visitar. Tá? Aqui fica entre Vallorcine e Trian, já entre na França e a Suíça. Custa 10 euros para você subir aqui, eu olhei hoje no site. E o estudante paga 8. E crianças menores de 12 não pagam. Ó, fantástico, né? Então, o cara te leva, você desce do trem aqui, é um trenzinho, e depois sobe de... Tinha alguma coisa aqui? Não. Bom, a gente chegou nessa cidade aqui, a cidade de Trian, e a gente foi utilizar os lugares aqui de... Você perdeu, esqueceu um pedacinho lá quando a gente entrou na Suíça. Ah, sim. Brasileiro faz brasileirice, né? Então, o que acontece? A gente estava na estrada, quando a gente saiu da alfândega, tinha uma trilha do lado, e essa trilha, ela se dividiu em duas, e eu sabia que a outra trilha ia para uma outra cidade, num outro vale, totalmente diferente de onde a gente ia. Então a gente foi seguindo do lado da rodovia. E a rodovia foi subindo, né, no nível, e a gente foi indo no nível, e a estrada foi subindo, até que a trilha deu em nada. Na verdade, não é que ela não deu em nada, ela deu numa parede. Que era a parede da encosta, era um muro de arrimo da rodovia. E simplesmente acabou. Daí a gente falou assim, será que a gente vai voltar? Daí a gente falou assim, acho que não, né? Assim, então tá bom, então vamos escalar. E a gente escalou a parede com as mochilas, com as duas cargueiras, assim. Então quando a gente chegou numa base, assim, daí tinha o guarda-rail, foi bem interessante, porque os carros estavam passando e eles só vinham duas mochilas subindo, assim, e caindo assim. Eles, sei lá, devem ter ficado muito intrigados com a história, porque não é comum. Ainda bem que a gente não foi preso, né? Não foi preso. Daqui a pouco a gente saiu os dois pulando o guarda-rail, assim, e a gente seguiu pela estrada. Então, a gente chegou aqui, para encurtar nessa história, aqui era bem caro, mas antes a gente tinha passado pelo camping. E esse camping, ele tinha lá, é bem comum você ver lá a plaquinha, quanto custa um banho, quanto custa lá a caixinha, e você coloca lá e pega o troco se quiser. Quando a gente chegou lá, não tinha ninguém, a gente procurou a mulher para receber o dinheiro, tinha ela falou assim, entra em contato com a fulana lá. Edelweiss, sabe? E daí a gente não achou, a gente acabou não pagando, mas não porque a gente não... A gente foi atrás da mulher e ninguém conhecia ela nessa cidade, ninguém sabia. A gente tentou ligar, não atendeu, então a gente acabou utilizando o camping de graça, assim, a isso. E era de graça. Não tinha banho. Mas ele era municipal. Assim, e os banheiros todos limpinhos, com sensor, então você andava, tipo assim, de luz, pá. E você saía e apagava a luz. Na beira do rio. Então aqui é a cidade de Trian. E essa aqui é o tipo de mochila que eu mostrei que eu estava utilizando, tá? Na 65 mais 10. Não estava lotada, mas tipo de mochila. Loiter. A gente gosta de usar para mais robusta. E neve, e a gente começou a ver que tinha essas passagens aqui, assim, né? Como essa aqui. A gente sabia que talvez teria que passar por algumas coisas parecidas, como aqui, assim, ó. Só que mais alto aqui. Não deu outra. A gente estava andando, batemos na neve e era super escarpado. Super, assim, meio. E ali eu acho que a gente meio que nasceu de novo, né? Porque eu não tinha muito a experiência de andar na neve.
E tem um fenômeno que a neve faz, que é a vitrificação. Então, a neve ela vira gelo. E esse tipo de gelo, ele vira... Sabe quando você joga Sabonete. um sabão em pó na lajota. Exatamente. Então você pisa, você vai. E tudo bem, eu estava andando, devagar, e uma hora eu pisei e eu fui. Eu fiz... assim, eu devo ter... Foi pouco, assim, acho que foi 1 metro só, né? Mas, sério, parecia muito. Era um abismo. E eu vou mostrar que foi bem nesse trecho aqui, daí vocês vão ver a altura que é. Esse matinho aqui que segurou. Eu finquei, eu tava com os bastões e segurei no montinho assim, só, e não fui. E daí eu falei assim, Angélica do céu, por favor, não pise, não faça igual eu fiz, não pise nesse lugar. Mas não tinha outro espaço. Mas não tinha outro espaço, e ela pisou. E ela foi também. E assim, olha, quase que nós fomos ver São Pedro de perto, porque embaixo tinha... Lembra que as pedras são todas afiadas, né? E as pedras estavam espetadas. Então, assim, se a gente fosse, a gente ia dar no meio e... Olha, se não tivesse morrido, a gente ia ficar bem perto. Moído. Porque ia ficar moído mesmo. Foi bem... Então aqui é só um videozinho para vocês verem o quanto é escarpado. Se vocês olharem lá no fundo do vale tem uma vila, uma pequena cidade. Foi mais um... Aí já era a parte boa, tá? Ó como é escarpado, ó. Ó onde está o pinheiro. Ó, lá embaixo, ó. Ó onde está o pinheiro. Aí já tinha acontecido? Já. Ai, ó, Já. desespero. Já tinha. Então... E ali a gente decidiu... Neve nunca mais. Neve chega nessa viagem. Então, só, de novo, só para vocês verem como era. Enquanto eu fiquei. E a meia pendurada, né? Então isso aqui foi depois, neve, mais neve, até que a gente chegou numa cidadezinha, a gente ainda estava no tour, e a partir daqui era o lugar que no plano inicial a gente ia sair para Alto Route. Mas a gente chegou, é uma cidade muito bonitinha, é um centro de esqui, mas também é uma das cidades mais caras, né? Ó que lindo. Champelac é o nome dessa cidade. Champelac por causa do lago Chimpô. Né? A gente chegou nessa cidade, carinha, e daí a gente falou assim, putz, porque estava fora dos planos, a gente não tinha nada marcado, a gente chegou num lugar meio assim e tal, e mostrou o quarto para nós, a gente, tá, ok. E daí ela falou assim, escuta, vocês não querem jantar aqui? E a gente, não, mas eu faço um preço bem bacana e tal, vai dar 15 euros, 20 euros, vocês dois e tal, 30 euros, né? 15 euros para cada um. E comparado com o que tava barato. A gente olhou o lugar, deixa eu lá. E a gente foi indo nos restaurantes e assim a gente pagou a refeição mais cara, acho que era a refeição mais cara nas nossas vidas, assim, super caras. Mas, tudo bem, né? Pagando no cartão de crédito, não estamos nem aí. Beleza, pelo menos a gente comeu bem. Só que a gente dormiu e daí no outro dia, na hospedagem, tinha o café da manhã. Né? A gente foi pro café normalmente e tal, e a gente ganhou esse café da manhã aqui com queijo parma, com presunto, com 3 tipos de queijo, pão fresco. E o cara cuidava do bebezinho, ele tá vindo lá. Ó. E assim, aqui o café, coisas mais deliciosas. E daí a gente falou assim, que cagado. Imagine como não era esse jantar por 15 euros, cara. E a gente pagou 200. Foi caro, assim. Esse foi caro. Assim, não tava tão caro, até a gente ver o café que tava maravilhoso, assim, né? E daí o cara falou assim, escuta, pra onde vocês estão indo? Daí eu falei assim, eu vou fazer lá Alto Route, mas eu sei que tem neve e tal, então eu resolvi desviar para tal cidade. Daí ele falou assim, não, você não vai desviar. Ele falou assim, não, eu vou sim. Ele disse, não, você não vai passar. Eu falei assim, não, mas veja bem,
tentei argumentar com ele. Ele falou assim, não, isso não vai ter neve alta, não sei o que e tal, porque deu uma neve tardia, aquela história toda. Eu falei assim, não, mas essa parte é baixa. Ele olhou para mim e falou assim, é minha cidade. eu nasci lá. Eu sei o que eu estou falando. Tipo, eu sei o que você está falando. Daí, quando ele falou assim, é minha cidade, eu nasci lá, eu falei assim, não vou nem discutir. Tipo, o que eu vou discutir com o cara? O cara é de lá. Ele falou assim, não, é neve alta. Ou seja, você tem que... Tive que mudar. Então, a gente estava no alto, a gente estava no meio, a gente resolveu, então, seguir totalmente diferente. A gente sabia que mais para o leste corria o rio Rhône, que é do vinho, do Parque do Rhône, ou Ródano, né? A gente resolveu seguir para o Ródano até chegar em Vispe, que Vispe é onde começa a cidade, o vale que leva até Zermatt, que leva a Matterhorn. Então depois a gente ia interceptar de novo a Altrud, só que numa parte mais baixa. Então, então a gente sai aqui, ó. Daqui a gente ia vir mais alto aqui e a gente resolveu ir para cá, para a cidade chamada Martigny. Né? Como assim? A gente pegou um ônibus de Champelax até uma cidade chamada Orzières. E daí pegamos um ônibus e tal, mas um ônibus grande, gigantesco, assim, de turismo e tal. E chegou um velhinho, e vamos que vamos. Daqui a pouco ele começou a fazer umas curvas. Sabe a Graciosa? Sabe a aviação graciosa? Não é nada. Sério, não é nada. O cara dava uma buzinada e jogava o ônibus assim, umas curvas que pareciam um cotovelo. Assim. Eu não sei até hoje como é que aquele cara dirigia aquele cara, mas o cara, desculpa, o cara era foda. O cara era bom, porque deixava a aviação, qualquer motorista da aviação graciosa, na graciosa, no chinelo. Assim, os caras eram muito bom. A gente ficou impressionado. Impressionado. Aqui é só um pedacinho sobre sobre algumas fotos, que a gente só está vendo neve, ela vai resgatar um pouquinho. Esse foi do resgate das fotos de uma vez anterior que eu fui para os Alpes. Só contextualizando um pouquinho, meu pai é bávaro, nascido perto de Munique, então ele sempre teve os pés aí nos Alpes. E eu tenho uma irmã que mora em Munique. E quando vamos para lá, a gente faz um trekking perto da casa dela. Esse é o quintal da casa dela. Então, as florzinhas, né? Eu falei que ia ter florzinha. Esse aqui é o símbolo dos Alpes, né? A Edelweiss. Até um austríaco radicado no Brasil, o Erwin Greger, que o professor, né? Ele plantou uma Edelweiss no Pico Paraná, né? No dia do aniversário dele, ele sempre subia. Até os 89 ele subiu, né? No Pico Paraná. Todos os aniversários ele ia lá e ele ainda achou lá uma Edelweiss que ele trouxe da Áustria. Então o Erwin Greger, um grande pioneiro, foi inclusive o Erwin Greger que ensinou as técnicas alpinas, ele trouxe as técnicas alpinas para o Paraná, né? O pessoal escalava tudo meio assim, ele falou, não, faça assim que é melhor. E como ele ensinava, ele ganhou o apelido de professor. A única parte que eu entendi aqui, assim, da garrafa de vinho, porque de garrafa de vinho eu entendo. Agora o resto, acertei esse? Von den Weinflasch. Porque até o século XVIII, eu acho, eles dizem ali, eles tinham o costume de levar uma garrafa de vinho para o cume e tomar essa garrafa de vinho e colocar dentro da garrafa um bilhete dizendo estive aqui e dando o endereço, o telefone, dando as coordenadas. O próximo que chegava tirava o bilhete daquele e colocava seu próprio bilhete dentro da garrafa. E aí, com o tempo, essas garrafas nos cumes não deram muito certo. Então, introduziram nessa região a caixa de cume, que é essa caixa de metal. Isso é o que está mais ou menos sendo explicado aí. E daí que vem as nossas caixas de cume, né? E tem uma história, só fazendo um gancho, que o Adir Crolan, o Pintinho, né? Ele acabou achando a plaqueta em
mas antes, lá no Marumbi, mas antes eles tinham, há relatos deles mesmos, né, de 1879, que eles colocaram um bilhete dentro de uma garrafa de salsa parrilha de Bristol, porque eles tinham um entendimento que o vidro ele ficaria para sempre. Né? Então, já vem por isso da garrafa de vidro. Né? E como vocês podem ver aqui, tem uma pichação. Aqui. Estive aqui, Angélica B, Brasil. E essa é a trilha que quem vai fazer o tour do Mont Blanc. É bem comum. É bem comum. Sem teto. Aqui, ó. Então lembra que eu falei para você, ó, tem a rodovia aqui, você não pode andar aqui. Mas sempre do lado ou mais próximo aqui vai ter as trilhas e o Alcão aqui, ó. Sem coleira, sem... Quer dizer, coleira não, mas sem aqui. Ó, bem... É um prato cheio. Como é perto da OTAN, volta lá, o céu todo cortado de Isso é bem comum. treinos de jatos, É bem comum você ver jatos, o tempo todo. porque como tem a base do Atlântico. E aqui volta um pouquinho, ali fica muito nítido como tem trilhas diferentes para fazer aqui dentro dos Alpes. Tem uma seguindo aqui, a outra saindo aqui, tem uma outra seguindo aqui sobre a crista que vai descendo. Então é cheio para subir, para descer, para todos os gostos. Tem nesses paredões aqui também. Que a gente se deu um nome, né? Não! Ok. Ó, pessoal, os Alpes. E sempre a cidade não vai. Ó, sempre com cores. Ó, E esse aqui é uma trilha. Olha, uma trilha. Então olha o perigo. Nós erramos o caminho e a gente se deu mal. Então, assim, Sem equipamento de segurança. você é seu risco. Uma foto da Angélica. Então, a gente sabia que não ia conseguir fazer esse trecho aqui, a gente foi para cá e ia seguir aqui, ó, o Vale do Rio Rhône, e depois ia entrar aqui, chegar aqui em Zerno. Esse era o caminho que a gente ia fazer. Só que Martigny é uma cidade romana, chamada Octodurus, antes de ser Martigny. Então aqui estão as ruínas romanas, sobre a Batalha de Octodurus, se quiser pesquisar. Isso no coração da Suíça. E aqui é como se fosse uma estrada, uma via, né? Como se fosse uma via Ápia, uma via Augusta. Uma estrada romana. E, claro, que todo lugar tinha o seu entretenimento, então tem um anfiteatro romano. Chegando lá, a gente resolveu chegar A gente sempre chegava na cidade e chegava informações turísticas. As informações turísticas Essa é lá. uma dica assim, que a gente gostaria de dar. Para não deixarem de visitar o Centro de Informações Turísticas, seja de que lugar for. E sempre perguntar assim, qual é a dica? Vai ter um show? O que você recomenda para onde comer, né? Onde se hospedar? Eles têm dicas ótimas. E aqui a gente teve uma surpresa maravilhosa. Ela falou assim, você pode ficar lá na igreja católica. Ou então vocês podem ir na igreja, acho que é uma igreja presbiteriana. Luterana. Luterana. Tudo bem, a gente foi na igreja católica, a mulher ficou lá, não sei, aqui não tá, o cara responsável não tá e tal. A gente resolveu ir aqui. Quando a gente chegou aqui, como a Angélica falou, o pai dela é alemão e a primeira língua da Angélica é o alemão. Ela primeiro aprendeu alemão e depois aprendeu português. Então, o alemão para ela era bem tranquilo. Então ela chegou falando em alemão com a mulher aqui, e a mulher em alemão falou assim, tudo bem, cadê a credencial de vocês? Credencial? Eu fiquei pensando assim, né? Porque, a gente, credencial, e ela já chegou com o carimbo, assim, sabe? Então eu falei assim, nossa, será que aqui passa o caminho de Santiago de Compostela e tal? Depois a gente ficou sabendo que, lá tem muitos caminhos, esse aqui, ele era o caminho, qual era o caminho? Francígena. A Via Francígena. A Via Francígena, ela sai lá da França, na Normandia, quase. Alguns dizem que você tem que pegar até a balsa, e começa lá de Londres, na Inglaterra, passa o Canal da Mancha e vem seguindo, e ela termina, se não me engano, em Roma.
Então aqui era a Via Francígena. Depois a gente foi saber, né? Então a mulher dava com o carimbo porque fazia parte de um caminho e a gente nem sabia. E nós fomos hospedados como peregrinos na Via Francígena nessa igreja. E foi assim maravilhoso, lindo lugar, perfeito, a cozinha, até com a comida de usar. A gente foi seguindo por aqui. E aqui a gente resolveu, estava muito ruim de andar aqui, sabe? Tava muito, aqui eram uns vales bem altos, a gente não podia passar. Aqui era vales bem altos, a gente podia passar. E aqui a gente estava andando assim, região industrial, cidade, estava bem ruim. Então a gente falou assim, quer saber o negócio? Vamos pegar um trem, falta só 14 km para chegar em Visp, vamos pegar um trem aqui em Turtman. E a gente pegou. E daí, lá eles são muito precisos, né? A Suíça é muito precisa em horários e tal. E a gente começou a ouvir em alemão e a Angélica falou assim, eu perguntei pra Angélica, o que eles estão falando? Ele falou assim, eles estão pedindo milhões de desculpas. E eles ficaram repetindo a mesma frase. Por favor, me desculpem, no alto-falante, assim, por favor, nos desculpem, o nosso trem está atrasado, o nosso trem vai atrasar. Eu falei assim, Angélica, quanto eles vão atrasar? Ele falou assim, 3 minutos. É sério. É sério. Eles estavam Isso já estava bufando lá. eles estavam assim, pedindo 1 milhão de desculpas porque o trem ia atrasar 3 minutos, como no Inter 2. Essa cidade aqui é a cidade de Sion, a gente estava caminhando, é uma cidade bem bonitinha. Daí eram os lombardos. Toda essa parte vocês não tinham planejado. Nada. E vocês caminhavam e no final do dia, quando vocês chegavam na cidade, vocês paravam e procuravam um lugar. Isso, De preferência um campo. a gente já sabia mais ou menos assim, mais ou menos quanto é que a gente ia caminhar. Então a gente sabia que ia chegar. Só que lá os campings, eles são bem preparados, na verdade, para motorhome. Né? Então depois a gente vai mostrar algumas fotos assim, super preparadas. Ó, que bonito. Então, é assim, é a visão sempre assim. Desculpa a gente estar se estendendo, mas aqui... Ó, tá vendo? Aqui é um camping. Vamos usar. Ó. Até que a gente foi andando, a gente chegou em Zermatt. Zermatt é o coração do Matterhorn. Matterhorn é uma montanha bem icônica, depois eu vou mostrar para vocês. E daí a gente... Só que a cidade de Zermatt, quando você vai de carro, você tem que deixar o carro 6 km antes. Uma cidade chamada Tesch. A gente passou por Tesch, mas a gente ficou em Zermatt. Só que a gente não gostou do camping de Zermatt. A gente passou. A gente ficou em Randa. O nosso projeto era mesmo ir até Zermatt. Até Zermatt. Então, quando a gente estava a pé, não teve problema. Mas geralmente tem um shuttle, um trem, você deixa o carro no estacionamento já da estação de trem, você pega um trem e vai para Zermatt, porque dentro de Zermatt não pode ter carro, só carros elétricos. Mas é tipo uma infinidade de carros elétricos que os chineses estão tomando conta de tudo. Assim. A gente chegou em Zermatt, que é essa cidade bem gracinha e bem carinha. Mais cara que chamou. O interessante dessas cidades é porque assim, o senso de comunidade é muito grande, principalmente na Suíça. Então a gente olhava, assim, às vezes passava perto de uma igreja, a gente dava uma fuçada e estava lá, assim, dia de limpar a igreja. Então, segunda-feira, Herr Hermann, senhor Hermann. Terça-feira, senhora Helmut. Quarta-feira, Então, assim, lá na Suíça, ninguém vai pagar para alguém limpar alguma coisa. Você, enquanto comunidade, você usufrui daquele espaço, então é óbvio que você vai querer cuidar do seu espaço também, pelo menos uma vez por semana ou uma vez no mês. Então, é bem comum. Né? E vocês já viram aquele seriado que tem agora no Netflix, que são os resgates de Zermatt, dos helicópteros? É bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Os caras correndo no pátio, lá, ó. Subindo, é aqui. O que acontece? Que eu ia contar a história do Niklevich. Rapidamente, o ano passado, o Niklevich teve um acidente, ele perfurou com um grampon aqui, e daí ele não sabia se estava muito bem, e tinha um cara encostado, assim. Só encostado, só parado, assim, olhando ali. E daí,
chegou uma mulher e falou assim, deixa eu ver, eu sou médico e tal. Ele falou assim, isso aí tá feio. Ele, eu tô vendo e tal. Eu só não sei se eu vou descer, aqui por essa via ou eu vou por essa estrada, porque lá é cheio de coisa. Não sei, eu tô vendo ainda o que fazer. Daí o cara chegou, o cara estava encostado, ele estava com um radinho assim. Ele falou assim, você não vai descer de jeito nenhum. Ele falou assim, não, lógico que eu vou descer. Ele falou assim, não, você não vai descer. Eu sou guia. Ele falou assim, não, mas tudo bem, mas... Eu disse, não, eu já chamei o helicóptero. Ele disse, não precisa chamar o helicóptero. Não, eu já chamei. E o helicóptero está daqui a 2 minutos. E daqui a pouco, em 2 minutos, chega o helicóptero, pousa. E daí é exatamente o negócio do seriado que vocês veem. Os caras vai, deixa o cara, né, o paramédico, sai do lado, o paramédico fala, pode vir e tal. E foi exatamente o que aconteceu com o Nick Blitz. Ele pegou e... Então assim, lembra que eu falei do censo? Né? Você vai se machucar? Você vai se machucar. E a conta vai chegar. Você não tem escolha, tipo, não sei se eu vou pagar no helicóptero. Não tem essa. Tipo, você vai pagar. Você não vai dar trabalho para ninguém. O cara vai chegar, vai tirar do helicóptero, tirou o Nick Blitz do helicóptero. Ele estava numa outra cidade, num vale ao lado desse, que é uma cidade chamada Sasfi. Em Sasfi, eles chegaram, não em Visp, mas em Brig. É aquela coisa. Pousaram no teto, abriram a porta, já entra na sala de cirurgia, já costuraram. Eu vi as fotos dele, assim, cara, foi a primeira coisa que eu vi da Suíça mal feito. Os caras fizeram 2 pontos, assim, que eu acho que até, tipo, minha avó fazia melhor. Sei lá, e olha que minha avó tá mal. É bem ruim, tanto que depois eu levei pro Brasil, e daí, sim, fizeram uma coisa melhor. Mas o que eu quis dizer com essa coisa é que, assim, você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer lá, porque as suas decisões, elas impactam todo mundo, e você tem que estar ciente dos riscos que você vai correr. Você quer correr risco? Tem perigo de se machucar? Vai se machucar? Você vai, cara. E daí eu tirei uma foto do Matterhorn, pessoal. Olha só, o tempo estava maravilhoso, como vocês podem ver. Não, brincadeira. Eu não tirei só essa foto, eu tirei essa foto. Não, mentira, eu tirei essa foto também. Essa foto, não, é que essa foto é um postal que eu vi. Sério, é sério. Eu falei assim, cara, eu vou vir fazer mais, mas eu vou tirar uma foto. Tinha um postal no mercado, eu fui lá e comprei. Comprei não tirei a foto, só tirei a foto. Eu falei assim, fica na minha frente, gente, tirei. Não, brincadeira, tirei outra foto também. Essa aqui. O Toblerone, pessoal, ele na verdade, o símbolo dele é o Matterhorn. Tá? E é por isso que ele tem esse formato aqui, que são as montanhas escarpadas, as faces escarpadas do Matterhorn. É bem emblemático. Assim. A gente não gostou de Zermatt, então a gente resolveu ficar em teste. E daí em teste, também, mesma coisa, tinha uma caixinha lá, estava escrito, se você vai usar a luz, é tanto. Se você está de barraca, é tanto, 10 euros. Se você vai usar a cabana, é tanto. A gente fez um cálculo assim, e a gente ia gastar 32 euros para ficar na barraca. Tanto de dia que a gente ia ficar. E na cabana ia dar, assim, 80 e poucos. Mas, sorte que eu tenho uma companheira que fala alemão. E no outro dia o cara chegou e perguntou para ela assim, e aí, como que vocês estão? E a Angélica respondeu? Nass, wir sind feucht. Nós estávamos molhados, porque choveu a noite inteira. Estamos molhados. E o cara falou assim, puxa, mas por que vocês não ficam na cabana? Daí ele falou assim, não, porque né, a cabana fica caro. Daí ele, não, peraí, ele estava com uma máquina. Eu não sei que cálculo ele fez. Mas eu sei que na cabana, na barraca, molhado e tal, a gente ia ficar por 32 euros. Eu não sei que cálculo ele fez para nós ia ficar por 38 euros na cabana. E daí ele falou assim, é óbvio, mas daí ele falou assim, mas veja aí, porque quando a gente foi ver a cabana, estava escrito assim, não fazer comida, não acender fogareiros dentro da cabana. E daí a gente falou assim, não, mas a gente também viu lá que não pode fazer comida, e a gente não quer fazer comida. Ele olhou assim para ela, olhou para mim, olhou para ela e falou assim, eu acho, vocês me parecem responsáveis, vocês não vão pagar, podem ir. E a gente ficou nessa cabana, assim, e chovia muito, então a gente, naquele pratinho lá que vocês viram, com milka, lá a gente ficava, quando dava estiagem a gente ia andar, fazer as trilhas, mas em geral a gente ficava aqui, olhando um alço, outro. E aqui é aquela Tesh, tá? Que eu tinha falado,
Você vem com o seu carro aqui, deixa aqui e a estação de trem é aqui. Ó. Tá? E é interessante que quando a gente chegou lá, a gente viu nas casas várias bandeirinhas de Portugal. E a gente ficou meio assim. E daí uma hora a gente pegou e a gente chegou e foi tomar um café. E eu peguei, o Angélica falou em inglês, por favor, um café. Daqui a pouco o cara lá dentro, onde café, por favor? Daí eu falei assim, escuta, mas se for para falar em português, eu falo também. E a gente descobriu que a Suíça está tendo uma grande imigração de portugueses. Né? A Suíça tem uma grande imigração portuguesa. E Teche é uma colônia portuguesa. Por isso, como estava tendo a Eurocopa, eles começaram... inclusive, tem um ônibus direto de Lisboa para Teche. Se você quiser, você sai lá de Lisboa, lá do outro lado do continente, para cá. E outra coisa que a gente estava vendo sobre senso de limpeza e tal, aqui são os lugares que tem, não sei se estão vendo, tá difícil de ver, mas aqui é onde coloca a garrafa. 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Nossa, como eles bebem, não, aqui. Cada cor ali é para uma cor de garrafa. Então, garrafas verdes em um lugar, garrafas brancas em outro, garrafas marrons em outra. E aí de você, se você misturar ou colocar, porque eles nem pensam, tipo, provavelmente vai mudar. E caro. A diferença também é o seguinte, eu estava com um bolo de dinheiro e puxei. E quando você puxa um monte de dinheiro, assim, e você vai puxar uma nota, mas ela fica no meio do caminho, o que acontece com a nota? Ela rasga. Rasgou uma nota de 50 euros. Assim. Seria um problema se você estivesse no Brasil. Porque no Brasil você, de verdade, quando você rasga uma nota, você tem que escrever, você tem que ir no banco, escrever lá, essa nota vai para o Banco Central, daí eles vão analisar se aquela nota, depois você recebe uma carta falando assim, confiscamos a sua nota, ela era falsa. Né? E lá, a Angélica perguntou para uma mulherzinha, né? No supermercado, né? Onde eu poderia, se tinha como trocar na cidade a nota. Daí ela disse, não, ali tem um banco. Ali vai ser um banco, mas aonde, né? Nós dois assim, mas aonde? Não, vão lá que vocês vão achar o banco. Chegamos lá perto, era uma residência, uma portinha, não tinha nem identificação do banco. A gente tocou a campainha, veio uma mocinha, atendeu. E eu com o discurso pronto, tinha levado o passaporte, passagem. Como se estivesse no Brasil, né? Por favor, pelo amor de Deus, eu rasguei. A menina ficou me olhando assim, de forma estranha e tal. Tirou uma nota de 50 euros, pegou os 2 pedacinhos lá da minha mãe. Daí eu disse, só isso? Por quê? Você quer mais alguma coisa? Você tem outra nota rasgada? Simples assim. Por quê? Qual é a tua... por que você iria fazer alguma coisa diferente disso? Eles não têm esse conceito, entende? É normal, a floricultura, a gente nunca viu uma floricultura nessa cidade aqui aberta, mas todo dia estavam as flores pro lado de fora, uma caixinha, com Edelweiss e tal, €1, uma caixinha cheia de moedinhas de euro lá, com nota, eles não colocavam nota porque chove muito, mas moedas, e assim, você pega lá, pega o seu troco, enfim, tipo, não vai ter... Então você fala assim, papai, mas nem era tanta neve assim. Isso aqui é neve. Isso aqui, então assim, eu estou mais perto e aqui está longe. Então aqui tinha 3 metros de neve. Aqui, assim. Então era neve pra caramba, né? Porque a gente já estava subindo. Esse aqui é o material. Já está acabando. Foi ali que elas pegam chuva de granizo. Tipo uma neve. Assim. Ó o sino. Aqui eu posso andar. E aqui é a estação. Como eu falei, se você paga, você chega em qualquer lugar. Inclusive, quase no topo do Matterhorn você chega. Aqui assim você chega. E aqui te leva num Bonengrat Gletscher.
aqui tá meio ruim, mas era só para mostrar que a proximidade que a gente estava do mato. É bem comum você ver as casas penduradas. Isso aqui é uma casa de cachorro. Aqui não dá para ver, mas está cheio de casinha pendurada aqui. Mais uma vez, né, os letéricos. Os tipos de animais que a gente não vê, tipo aqui no Brasil, que é tem uma marmota. Né? As cabras monteiras, eram nossas vizinhas. E, enfim, no último dia, São Pedro foi parceiro, vamos dizer assim, e a gente descobriu esse vale que ficava... A gente olhava na cabana uma montanha. E a gente não imaginou um dia a gente fez sol, era o último dia. Quer dizer, choveu até as 11h30, quando fez um solzinho a gente saiu. A gente foi andando por trás do vale e a gente descobriu esse super vale. Uma coisa de geologia bem interessante para vocês. O rio, quando ele faz o vale, ele forma em V, que é esse caso aqui. Quando é glaciar, ele forma um U. Então, aqui era glaciar. Inclusive aqui, se você leva, quando você vai para cá, ele dá num glaciar chamado Sunega. Né? E a gente veio até aqui, e a partir daqui tinha mudou a bandeirinha de azul, de branca, de vermelha para branca com azul. Então a gente estava escrito: atenção, a partir daqui, técnicas alpinas. Se você não tem técnicas alpinas, não ultrapasse. Simples assim. Vai ultrapassar? Tipo, não tem ninguém te fiscalizando. Né? E aqui essa vilazinha. Foi essa visão que a gente teve. Uma gracinha de Capela. E daí, enfim, eu consegui tirar a minha foto do Matterhorn no último dia. E, enfim, a nossa trip terminou. Tudo por uma foto, né? Podia ter ficado com Toblerone. Quem quer fazer pergunta, faz aí? Desculpe estender. Qual Assim, que é a melhor época daí, Rafael? Assim, você tem que acompanhar o que não está acontecendo. considerando... Você tem que considerar assim. Você tem que. Não, você tem que.